encarar de frente, é importante a gente se mexer ao invés da gente ficar prostrado. Olá, Oberiano e Oberiano da energia de Aquário. Hoje nós iremos realizar as previsões do dia 19 ao dia 25 de janeiro com a utilização do baralho cigano. Mas antes, gostaria de pedir que você deixe sua mão em posição de oração, feche os seus olhos, inspire e expire para se conectar com a leitura que aqui será realizada, para que ela possa trazer as informações necessárias para você atingir os seus objetivos e ter o sucesso desejado nesta próxima semana, tá certo? Como você pode perceber, eu acendi aqui uma velinha azul clara para a energia de Aquário, pedindo calma, transmutação emocional, serenidade e organização sentimental, para trazer essa estabilidade, essa serenidade, e uma vez que a gente controla as nossas emoções, a gente consegue controlar o que está à volta de nós também, tá certo? Então, vamos falar sobre a segunda-feira. Raposa, cruz, torre, o sol, barco e a cigana. Olha, nessa segunda-feira a energia não tá boa não. A energia não tá boa não, gente. Isso eu falo porque eu também sou aquariano. Mas ó, a primeira carta que aparece é a raposa e a cruz, que às vezes fala sobre desafios. Desafios, tem que tomar muito cuidado com mentira também. Pode falar muito sobre a dificuldade de reconhecer, muito cuidado com pessoas que vendem uma santificação ilusória também, às vezes pessoas que falam mais manso, pessoas que são mais tranquilas. É muito importante estar atenta a essas pessoas, ter um passo atrás ali para entender o que está acontecendo. Como aqui fala sobre a torre, pode estar relacionado a trabalho. Então é muito importante tomar cuidado com essas pessoas, muito cuidado com aquilo que você divide, muito cuidado com aquilo que você coloca, e até você mesmo. Se você está tendo uma atitude de leve trás, se você está tendo uma atitude de não ser tão sincero, isso daí também a gente pode estar falando sobre você. Muito importante trabalhar com a sinceridade nessa segunda-feira, justamente para que não gere atritos e não gere situações que às vezes tragam problemas, tá certo? Como carta complementar aqui o Sol, aqui pode falar muito sobre quanto mais você expande, mais talvez tenha um olhar ali de dúvida sobre o seu talento, sobre o seu potencial, sobre a sua garra. Aqui o ideal é que você se concentre em justificar o seu potencial, justificar a sua força para as pessoas que estão próximas, com as pessoas que são queridas ou as pessoas que você de alguma forma tem que provar ali o seu talento, tá certo? Como saiu ali a carta da raposa primeiro, muito cuidado, muita astúcia também para você conseguir discernir, inclusive se o seu comportamento de fato não está comprometendo a você mesmo, porque às vezes se a gente tem um comportamento ali de ser mais astuto, de ser mais calado e colher mais as informações dos outros, o errado é a gente, então a gente tem que saber e entender que todo ser humano navega entre o bom e o ruim, entre o positivo e o negativo, são energias complementares, mas observe. A próxima carta que aparece aqui é o barco, fala sobre o processo de transformação, fala que na segunda-feira começa a sair em direção às coisas que busca, sai de uma posição mais de sofrimento para ir para uma posição de ação, de atitude. E por último aqui aparece a cigana, que fala sobre essa energia do feminino, que fala sobre contornar as situações, seguir conforme o rio, não é? Tipo, ir em busca das coisas que quer com mais astúcia, com mais inteligência, com mais jogo de cintura também. Então, assim, não culpe o destino pelos seus problemas. Não é dessa forma que você vai conseguir resolver as coisas que talvez estejam te incomodando. É momento de você conseguir intuir e conseguir maleabilizar o seu caminho, tá certo? Vamos então falar sobre terça-feira. Já não gostei, gente. Embaralha de novo essas cartas aí que eu não gostei da segunda, não.
Terça-feira já tá melhor já, gente. Já melhorou, já melhorou. A torre de novo. Gente. Cavaleiro. O livro. E a chave. Olha que interessante. A primeira carta que saiu foi aqui, o coração. O coração, ele fala sobre a gente seguir as nossas emoções de fato, talvez trazer esse coração. Quando a gente está apaixonado por uma situação, ou quando a gente está conectado com uma situação, a gente consegue se jogar de uma forma mais aberta sobre as coisas que a gente quer. E aqui apareceu também a lua. A lua, ela fala sobre reforçar essas questões das emoções. Fala muito sobre reconhecimento de alguma forma, tá? Então, se você vem buscando coisas, pode ser que nessa terça-feira seja validada, seja reconhecida, mas essa combinação de coração com a lua fala sobre uma super intuição. Principalmente se você for uma nativa com lua em água, pode reforçar essas características da intuição. Pode falar muito sobre estar aguçado esse feeling, por onde seguir, como seguir, de que forma seguir. Aparece mais uma vez a torre, então aqui fala muito sobre o desejo de construir, pode até falar sobre um certo isolamento, tá? É importante lembrar que o signo de Aquário é um signo da coletividade, então em alguma esfera é importante a gente ter troca com as pessoas, principalmente grupos diferentes, justamente para que a gente se alimente disso e a gente se fortaleça com isso, tá? Se estar isolado demais para um aquariano, nem sempre é positivo. Obviamente que existem as pessoas que são mais introvertidas, existem as pessoas que preferem estar mais na delas mesmas, mas é interessante a gente entender essas nuances, tá certo? A combinação do coração, lua e torre pode falar muito sobre essa percepção de buscar como resolver desafios, para buscar como superar, né, como atingir novos patamares desejados. Aparece aqui o cavaleiro. O cavaleiro, ele sempre vai falar sobre ação, sobre seguir em frente, sobre romper caminho. A vida muda através da ação. Não é esperando o tempo, não é se movimentando apenas, é quando a gente decide que a gente quer sair daquela frequência. Eu estou numa frequência pior, eu quero ir para uma frequência melhor, e aí eu me transmuto, eu sigo, eu transformo. A próxima carta, o livro. O livro, ele sempre vai falar sobre estudar, se capacitar, buscar mais informações diante das coisas também, que é um ponto bastante importante. Então, ter essas informações é fundamental, talvez, para você destravar algo que esteja te bloqueando. Como nós somos aquarianos, a gente tem a tendência de pensar muito no futuro. Só que não adianta pensar muito no futuro se a gente não tem atitudes no presente que sejam condizentes com essa estruturação, porque a gente não vai chegar lá se a gente só ficar ali patinando, tá certo? E por último, nesta terça-feira, a gente tem aqui a chave, ou seja, recursos para a gente superar o que precisa ser superado, nós temos. Força, potencial, a questão aqui da emoção também, nós temos isso. É importante a gente encarar de frente, é importante a gente se mexer ao invés da gente ficar prostrado, ou talvez ficar recluso, ou talvez ficar naquela energia da raposa que é só olhando o que está acontecendo, mas agindo pouco. Então existe aqui esse direcionamento, principalmente assim, estudo, pegar o livro. Ai, gente, toda hora tem que pegar um livro, né? Que situação. Vamos falar sobre quarta-feira. Quarta-feira também é um dia interessante. Apareceu aqui os trevos, a criança, as estrelas. Ó, até agora vencemos o lírio, a casa e a torre. Gente, a gente tá com uma coisa com a torre, né? Será que é a torre da Ofélia? Vamos ver. A primeira carta que saiu é o trevo, então a gente fala sobre uma quarta-feira com uma energia mais fluida. O trevo, ele fala sobre sorte, ele traz essa energia de pequenas vitórias durante o dia, então as coisas se desenrolando. A segunda carta que a gente tem é a criança. A criança, ela sempre vai trazer essa perspectiva de novidade, de novos ciclos, de ressignificar, de buscar coisas novas também. As estrelas, sobre os sonhos. Aqui a gente pode até falar sobre amizades, amizades que funcionam, amizades que trazem coisas positivas, amizades que fazem as coisas se transformarem de fato. Então essa combinação do trevo, criança e estrela, ela pode falar muito sobre um dia de iniciar projetos novos, de buscar coisas novas, de realmente a vida tá andando um pouquinho melhor do que nos dias anteriores, principalmente na segunda.
A quarta carta são os lírios. Os lírios, eles sempre vão falar sobre momentos de contemplação, fala sobre felicidade também, fala sobre coisas com movimento um pouco mais lento. Então, o que acontece? Todas as iniciativas que você for começar na quarta-feira, é importante ter consciência que isso daí vai se prolongar, ou seja, é importante ter a recorrência de atitudes nos próximos dias para sustentar e realizar as coisas que se quer. Temos aqui a casa, que fala sobre estabilidade e segurança, e a torre. Então, isso daqui me chama atenção porque o que acontece? Deixa eu até ver aqui. A casa, ela pode falar sobre aquilo que a gente pode construir agora para depois virar uma torre, entende o que eu quero dizer? Então, assim, fala sobre projetos que se estruturam de fato, fala sobre essa energia de movimentação, sobre as coisas que estão acontecendo, mas pede essa consciência de que esses projetos, eles precisam ser regados, eles precisam ser estruturados, eles precisam ser direcionados. Muito cuidado para que você não se feche achando que vai dar tudo certo, o dia tá muito positivo, eu não preciso mais fazer nada disso, tá? Porque pode ser um tiro no pé neste caminho, tá certo? Então, vamos para o próximo dia, que vai ser ali quinta-feira. Quinta-feira, a chave, o caixão, a cobra. Vamos lá, gente, coragem. A árvore, o barco e a criança. Vamos lá, gente. A primeira carta que saiu é a chave. Então aqui a gente fala sobre uma quinta-feira que nós teremos o direcionamento para resolver os problemas, para resolver os desafios. Aí nós temos aqui o caixão, que fala sobre transformações necessárias, e a cobra. Muito cuidado, tá? Nessa quinta-feira fala muito sobre atenção. Atenção com as perdas, atenção com pessoas que já não fazem mais parte da sua vida, atenção com más intenções, de fato. Então é interessante observar aqui, porque fala muito sobre essa perspectiva de entender de fato quais são as transformações que tem que ser feita. Tanto o caixão quanto a cobra, a gente tem que lembrar que a cobra ela faz o processo de que dizem que a soltura ali da pele para crescer pede muito sobre transformações, tá? Aqui, obviamente, é cuidado, sempre que aparece a cobra fala muito sobre cuidado, sobre este olhar, mas também observa que como saiu a chave, fala sobre um processo de amadurecimento, porque a próxima carta que aparece é a árvore. A árvore, ela fala muito sobre essa seriedade, essa estrutura, sobre essa longevidade. Então aqui traz muito essa perspectiva de resultados que são reais, são profundos, têm raízes. Então prestem atenção em relação a isso, porque aqui é um convite muito direcionado sobre esse crescimento pessoal. Então assim, enxerguem como que isso vai fluir, tá? Temos aqui o navio, o barco, e a criança. Pode falar sobre o resgate da criança interior, porque o barco ele vem antes, né, da criança, então ele fala sobre essa chegada nessa criança. Então pode falar sobre o contato com a criança interior, o poder pessoal da criança interior e o quanto que uma criança cria, né, imageticamente, porque ela pensa, porque ela imagina, e ela faz uma brincadeira, e ela se conecta com aquilo. O mesmo nós devemos fazer na nossa vida, tá? O tanto que a gente vai crescer com isso, o tanto que a gente vai reverberar com isso, o tanto que a gente vai se conectar com isso. Então, preste atenção de fato, se conecte muito bem de fato com isso, para que você transmute, tá certo? Processos de transformação não são simples. Eles costumam ser dolorosos, eles costumam ser desconfortáveis também, e ter essa compreensão nos ajuda a equilibrar de fato as coisas que a gente realmente deseja na nossa vida. Então é importante ter um pouco ali de atenção sobre isso, justamente para que você não se decepcione no meio do caminho, justamente para que você não se prostre no meio do caminho e que você não se recolha, tá certo? Vamos falar sobre o próximo dia, que é sexta-feira. Será que sexta-feira melhora, gente? Vamos lá. Coragem, gente, coragem. Estrela, chicote,
caixão, trevo, jardim e o cigano. Deixa eu tirar mais uma para esse cigano aqui. Os caminhos, tá. Ó, vamos lá. A primeira é a estrela, que fala muito sobre os sonhos. Às vezes fala sobre um excesso de sonhar, um excesso de pensar lá na frente e tudo mais. Como a gente sabe, Aquário ele é um signo que fala sobre o futuro, ele fala sobre esse pensamento, sobre chegar lá, sobre buscar, mas o quanto que isso pode ser nocivo. Por quê? O chicote, né? Então, às vezes fala sobre uma expectativa, um sonho muito grande, fala muito sobre esse lugar de pensar, de imaginar, de não sei o que, o quanto que isso nos fecha, o quanto que isso pode nos fazer sofrer. Então, a serenidade, né, como traz essa vela aqui, que eu não consigo deixar reto isso, fala sobre a gente recolher, a gente pacificar as nossas emoções. Mais uma vez, o caixão. Então, essa semana, a palavra dessa semana é transmutação, transformação. Realmente virar páginas que a gente não quer mais na nossa vida, realmente olhar para isso de uma outra forma. Temos aqui, como cartas complementares, o trevo, que fala sobre as pequenas vitórias, o jardim, que traz muita consciência do que a gente quer cultivar na nossa vida daqui para frente, o quanto que a gente tem que pensar sobre as estruturas que a gente quer fazer aqui na frente. E aqui, o cigano. Aí eu perguntei se esse cigano representa uma pessoa, mas apareceu aqui os caminhos. O que representa os caminhos e o cigano conjuntamente? Fala muito sobre essa perspectiva de escolher. A energia masculina, ela escolhe. A energia masculina, ela escolhe uma coisa em detrimento da outra. Ela realmente corta aquilo que ela não quer mais na vida. Então é interessante da gente pensar sobre isso, justamente porque essa combinação de cigano com caminho pode falar sobre as escolhas necessárias que são importantes você fazer justamente para que você transmute caminhos que já não te fazem mais sentido. Principalmente aqui pode falar sobre essa mira, né, que seria esse sonho. Vai depender de uma escolha que você fizer. E a zona de conforto não está em sonhos. A zona de conforto, obviamente que a gente pode sim chegar um momento na nossa vida que a gente tenha mais satisfação, que a gente tenha mais alinhamento, mas de modo geral, a gente sempre está buscando coisas novas. E é fundamental ter essa consciência, porque estando estagnado e só pensando sobre, dificilmente aquilo vai chegar até você, tá certo? A energia da sexta-feira ela pede movimento também, não fala que é um movimento simples, pode ser um movimento com sofrimento, justamente porque é incômodo a gente mudar, é incômodo a gente se reenquadrar, é incômodo a gente transmutar, então ter essa consciência também é bastante importante, mas traz boas expectativas quando a gente realmente olha para aquilo que a gente quer e a gente vive aquilo que a gente quer, então coragem. Vamos falar agora sobre o conselho da semana, luz. Você é luz e todo o esplendor da sabedoria divina resplandece em seu ser. A luz que está em você guiará a sua jornada. E saiu bastante estrela, né? Então, assim, o quanto que a nossa crença nos transforma. Por isso que estar na zona de conforto ou estar em um movimento de reclusão pode ser mais prejudicial do que positivo, né? As ondas. Essa combinação de luz com ondas, ela fala bastante sobre o que está por vir, quais são as transformações, porque a amarela tem várias fases e o quanto que a gente tem que se conectar com isso. Da mesma forma que a gente tem a estrela no céu, a gente também tem a estrela no mar, que ela traz essa consciência. A estrela do mar, inclusive, quando você tira uma parte dela, ela se regenera. E quantas vezes a gente tem que se regenerar? Quantas vezes a gente tem que transmutar situações que aconteceram com a gente, pra gente crescer, pra gente buscar. Então, assim, se conecte com esse portal do mar. E até é interessante, porque a cor azul clara de vela tem muita ligação com o mar. Então é interessante da gente conseguir pensar sobre isso, porque pode falar sobre um momento muito significativo dessa força geradora. O que você tem para oferecer? O que você tem para criar? Qual é a luz que você veio colocar no mundo? Aquarianos são seres que vieram trazer novas convicções, vieram trazer encontro entre as pessoas, trazer novidades, trazer quebra de paradigmas com pessoas, fazer com que elas busquem
inovação, crescimento, transmutação. Então assim, o que você veio gerar, o que você veio colocar no mundo. Talvez seja interessante observar isso, porque pode ser que você esteja adotando uma posição de maior reclusão, quando na verdade você teria muito a agregar às pessoas que estão à sua volta. Basta você também acreditar nessa luz que é interior, nessa luz que é um potencial que vem de dentro de você, tá certo? Preste atenção sobre isso, analise isso, porque realmente é um ponto importante. Agora nós iremos realizar a leitura do final de semana. E a gente vai ler o dia 24 e o dia 25 e depois a gente vai fazer a leitura ali do conselho. Como vocês viram, no conselho eu estou misturando o oráculo dos conselhos e a runa das bruxas, justamente para potencializar essa mensagem e trazer um ponto a mais para vocês prestarem atenção. E eu me incluo nesse vocês porque eu também sou aquariano. Eu gosto muito do meu signo, gente. Vocês gostam? Vamos lá. Jardim. Sol. Árvore. Cegonha. Cigano. Peixes. Ah, positivo. Vamos lá. A primeira carta que apareceu foi o Jardim, ou seja, tempo de curtir com pessoas, de sair, de ter encontros sociais, de estar com pessoas que você gosta, mas também fala muito sobre cultivar. A segunda carta que aparece é o Sol, que fala sobre essa energia geradora, fala muito sobre essa energia de transmutação, de crescimento, de reconexão pessoal e de expansão dessa luz que a gente viu como conselho da semana. Pode ser que todas essas transmutações que vêm acontecendo na gente durante a semana, que a gente precisa revisar, que a gente precisa transformar, no final de semana do dia 24 e do dia 25 a gente se reencontre e a gente potencialize isso. A terceira carta que aparece é a árvore, que vai falar sobre um momento de maior conexão. Pode ser até interessante se conectar com a terra, colocar o pé na terra de fato, para aterrar as emoções, para deixar essas emoções correrem pelo corpo e esvaírem pela terra, né? Ou mexer no seu jardim, ou ter esse contato com planta pode ser muito positivo para a gente circular. Muitas vezes a gente deixa de ter esse contato com a natureza, que é tão importante para a gente. Basta perceber como a vida ocorre na natureza, não é verdade? Aí vem aqui a cegonha, que fala sobre boas oportunidades chegando, boas coisas chegando. Então pode ser que nesse final de semana insights aconteçam, novos pensamentos, novas ideias, novos objetivos de fato. Aí nós temos aqui o cigano, que mais uma vez traz essa energia de manifestação, e a cruz. A cruz, ela pode falar sobre destino algumas vezes. Então, respeitar aquilo que seu coração pede, respeitar e fazer. A energia do cigano aqui mostra muito esse caminho sobre fazer. Pode falar, às vezes, sobre situações kármicas com o homem. Então, se aparecer alguma figura masculina ou alguma mulher com essa energia masculina mais forte, pode falar sobre isso. Então, assim, não perca tempo, talvez, com pessoas que já passaram e você tem certeza que não vale a pena. Existem pessoas que vale a pena a gente reconstruir uma história, justamente porque a gente e a outra pessoa também não é mais a mesma pessoa, existe o crescimento, mas de modo geral aqui indica muito cuidado para que você não perca tempo em relacionamentos que você já entendeu que não funciona mais, que não tem mais sentido, tá? Mas, buscando aqui na individualidade, a energia do homem com a cruz pode falar qual que é o destino que você tem que realizar, qual que é o caminho que está ali dentro do seu coração clamando que você não está dando tanta atenção. E por último, nós temos aqui os peixes. Então fala sobre um caminho muito favorável para a estruturação. Pode ser um final de semana interessante para colocar os seus planos em prática e principalmente entender aonde eles vão te levar, com estrutura, com garra, com firmeza. Então isso também pode ser um ponto bastante interessante, tá certo? E por último, nós vamos falar sobre o conselho do final de semana. Caso essa leitura fez sentido para você, não esqueça de deixar o seu comentário aqui, me contando o que você está vivenciando, tudo mais. Curta, comenta, compartilhe com seu amigo aquariano também, que vai me ajudar bastante. E se você quiser uma leitura específica para você, tanto de baralho cigano, quanto de astrologia, quanto de reiki, quanto de radiestesia, basta entrar em contato pelo QR Code que a gente faz o agendamento da sua leitura, tá certo? Eu vou deixar aqui algumas das reviews que eu já recebi.
para você ver como que as pessoas se conectam. Tem mais lá no Instagram também, me siga nas outras redes sociais. Já são quase 3.000 pessoas atendidas nesses 6 anos, né, de Oberon. Espero atender muito mais com amor, com carinho, com atenção, porque eu amo fazer esse trabalho, acho que dá para perceber. Vamos então falar sobre o conselho para o final de semana. Plenitude. A plenitude da vida é viver o momento do agora, que bem vivido vale mais que uma vida inteira. Desapegue do passado e deixe que o futuro chegue no momento certo. Que foi aquilo que a gente tinha falado, né? Que aquário, que nós, aquarianos, a gente pensa muito no amanhã, no futuro. Só que a gente tem que pensar no aqui, no agora também, não é verdade? Vamos então falar sobre o conselho. A Lua. A Lua, ela fala, assim como o Mark apareceu, fala muito sobre esse momento de geração, né? A Lua, ela tem uma relação com a maré também. Mas essa combinação, a Lua, ela fala mais sobre interiorização. E fala sobre os sentimentos, que nem a Vela diz aqui, que fala sobre os sentimentos que a gente tem que aterrar, que a gente tem que transmutar, que a gente tem que ressignificar. Então, olhe para isso também. É interessante porque através dessa plenitude, dessa concentração no agora, a gente percebe coisas que a gente pode potencializar ou não, porque a gente está vivendo a vida de fato. Então essa é uma ótima dica para vocês. Beleza, vamos então encerrar a leitura. Vai ser uma semana aí mais movimentada pra gente, não vai ser uma semana tão simplificada, mas no final das contas vai acabar sendo muito positivo, tá? Agradeço muito a presença de vocês aqui. Muito feliz, né? A Oberon não existe sem vocês. Muito obrigado mesmo. E para finalizar, eu gostaria de explicar como você pode acender a sua vela azul clara na sua casa. Busque nessa próxima semana uma vela azul clara. Escreva seu nome de baixo para cima na vela. Pode ser com a unha, com um palito, com uma faquinha, com um lápis. E você vai acender num pires plano, numa mesa plana, de preferência num quarto onde não tem uma janela batendo vento. E aí você vai intencionar aquilo que você deseja para essa semana. Não necessariamente o que a gente viu aqui nas previsões, mas o sentimento do seu coração, tá certo? E é muito legal porque quando a gente intenciona, quando a gente coloca a nossa atenção de fato, as coisas transmutam, as coisas ressignificam e a gente traz mais foco para aquilo que a gente deseja, tá certo? Se vocês tiverem dúvida de como fazer esse processo, basta escrever aqui embaixo que eu explico certinho, dou mais informações, tá certo? Muito obrigado mais uma vez e nos vemos no próximo vídeo.